Olá, sou Adriano Gomes, servidor desde 2001. Eu sou Célia Bittencourt. Luiz Felipe Lobian. Sou Vera Simões, servidora desde 2006. Eu sou servidor desde 1995. Sou servidora aposentada da CVM desde 2018 e sou integrante da Comissão de Ética da CVM. Sou integrante da Comissão de Ética da CVM. Sou integrante da Comissão de Ética da CVM. E sou integrante da Comissão de Ética da CVM. Eu ingressei na Comissão de Ética da CVM em agosto de 2017, a partir de uma escolha da lista tríplice, né, que é feita pelo presidente. Na época o presidente era o Leonardo Gomes Pereira, e foi com muita honra que recebi o convite, participei desse processo e fui escolhido. Ingressei primeiro como membro suplente. Posteriormente, em 2020, me tornei membro titular e o meu mandato se estende até o ano que vem, até 2026, quando eu encerrarei uma trajetória de 9 anos na Comissão de Ética. Eu fui selecionada para a Comissão de Ética em agosto de 2019. Ingressei como suplente no cargo de chefia. Depois, em abril de 2021, eu assumi a presidência da Comissão de Ética no mandato tampão. Assumi o primeiro mandato em agosto de 2022 e o segundo mandato em agosto de 2025, segundo e último mandato. Então, eu fui servidora da CVM desde 1978 até 2018. Eu sou do primeiro concurso para cargos de nível superior. Eu entrei na Comissão de Ética em 2004, quando eu era gerente de recursos humanos. E eu fui convidada para a comissão exatamente por ocupar esse cargo de gerente de recursos humanos. Fui da Comissão de Ética de 2004 até 2011, mas ocupando posições de titularidade e de suplência. Eu acho que até mais ou menos meio a meio, ou uma maior parte de tempo como suplência, representando tanto os servidores de nível superior como ocupantes de cargo em comissão. A minha história com a Comissão de Ética da CVM ela começou em 2010, antes de eu ser designado como membro suplente da comissão. Por quê? Porque eu respondi o primeiro processo preliminar de apuração ética da CVM. Eu e um grupo de um monte de gerentes, superintendentes e servidores da CVM. Esse primeiro processo foi aberto em virtude de um curso preparatório para o concurso da CVM. Esse curso ele foi divulgado antes do edital do concurso e a Comissão de Ética entendeu que isso poderia ser algum risco em virtude do edital ainda não ter sido divulgado. Então nós fomos questionados, esse grupo de servidores, e entendemos que era melhor não fazer o curso preparatório, e aí o processo foi arquivado em virtude do curso não ter sido realizado. Pouco mais de um ano depois, o Roberto Dias entrou em contato comigo, que era da Comissão de Ética, perguntando se eu poderia integrar uma lista tríplice para ser membro suplente da Comissão de Ética. Eu até achei legal, eu tinha uma boa relação com o Roberto Dias, e eu achei que era uma forma de mostrar que eu não tinha feito nada de errado no caso anterior lá de 2010. Aí acabei aceitando participar da lista tríplice, com a certeza de que eu não seria escolhido como membro da Comissão de Ética, até pelo caso anterior. E para minha surpresa, a Maria Helena Santana acabou me escolhendo como membro suplente com mandato de 2011 a 2014. A titular era Maria Luísa Werner Bach e eu, o suplente. E Maria Helena, então, me deu o maior presente que ela poderia dar na época para mim. Porque trabalhar na Comissão de Ética desde então foi uma experiência incrível. Eu fui até a Brasília na época com a Maria Luísa fazer um curso com a Comissão de Ética Pública da Presidência da República, foi um curso bem interessante. E aí Maria Luísa entrou um período de licença e eu assumi, então, no lugar dela, a vaga como membro da Comissão de Ética. Acabei votando em vários casos.
Não tinham muitos casos assim não, mas acabei atuando de uma maneira mais próxima. Meu mandato terminou em 2014 e eu saí, então, da Comissão de Ética. Depois, em 2016, estava ocorrendo uma mudança na Comissão de Ética, o Zé Carlos Bezerra estava assumindo a presidência, e ele me chamou para trabalhar na Secretaria Executiva da Comissão de Ética, até porque eu tinha tido a experiência como membro, tinha sido uma experiência interessante. E eu aceitei. Fiquei os primeiros 6 meses trabalhando, ajudando o COTRIN da Secretaria Executiva, e a partir de 1º de janeiro de 2017, eu comecei como secretário executivo. Fiquei, então, de 2017 até 2021 como secretário executivo. E em 2021, eu pedi para sair, porque eu tinha ido para a SSE, trabalhar como gerente, e achei melhor sair da Secretaria Executiva. Então, dos 30 anos que eu estou na CVM, pouco mais de 30 anos, eu entrei antes da Comissão de Ética ser criada, eu estou há mais ou menos 12 anos trabalhando na Comissão de Ética, seja como membro suplente, primeiro por 3 anos, depois como secretário executivo e agora como adjunto na Secretaria Executiva. Em 2025, a Comissão de Ética da CVM comemora 30 anos da sua criação. A Comissão de Ética da CVM ela começou em 1995, porque em 1994 foi editado o decreto 1171, que está vigente até hoje, que é o do Código de Ética do Servidor Público, e obrigava que os órgãos tivessem uma comissão de ética. Esse decreto ele criou esse arranjo institucional de gestão de ética no Serviço Público Federal. Então a CVM cumpriu formalmente esse decreto, nomeando os primeiros integrantes, então, em 1995. No caso da CVM, nós já tivemos, historicamente, aproximadamente 50 colegas servidores que já integraram como membros ou titulares ou suplentes a Comissão de Ética. Mas no início da comissão, a comissão basicamente trabalhava de forma reativa, respondendo consultas muito eventuais. E nem sempre ela estava completa, nem sempre tinham os membros suplentes, nem sempre tinha o presidente efetivamente da Comissão de Ética. Então, às vezes a pessoa se aposentava, demorava um pouco para ser nomeado, não tinha regimento interno, não tinha nada disso. Mas em 2005, a CVM sofreu uma auditoria do TCU e foi feito um acórdão. Então, a partir de 2005, a CVM cumpriu essas orientações, esse acórdão, e desde então, efetivamente, a gente tem uma comissão de ética funcionando, uma comissão de ética sempre completa. Quando alguém sai por algum motivo, logo em seguida é nomeado um outro servidor para completar o mandato. Então, a partir de 2005, a gente já tem 20 anos, que efetivamente a gente tem uma comissão de ética funcionando com força total. E, historicamente, a gente tem notado uma presença predominantemente masculina. Para ter ideia, desses 50 colegas que já, hoje, alguns presentes e que já passaram pela Comissão de Ética, aproximadamente 75% eram homens e apenas 25% mulheres. Não, realmente uma participação muito baixa e que não condiz inclusive com o perfil da formação da composição da casa. O momento do meu convite para ingressar na lista tríplice foi um momento de muito orgulho, porque eu entendo que as pessoas que ingressam na lista tríplice, eles devem ter um perfil moderado, com decisões centradas. Então foi um motivo de muito orgulho para mim. Coincidiu com o momento da casa em que mais mulheres estavam ingressando em cargos de chefia. E foi um momento muito importante, uma vez que eu sou a primeira mulher a assumir o cargo de presidência da Comissão de Ética. Nos últimos anos, especialmente nos últimos 3 anos, a gente tem tentado aumentar a participação feminina. Isso está acontecendo tanto entre os membros titulares e suplentes, como também na Secretaria Executiva. E é uma questão que eu tenho certeza que a partir de agora, em relação à Comissão de Ética, vai estar sendo muito bem conduzida e muito bem encarada. Nós também temos colegas que representam a Comissão de Ética localmente, porque
porque todos os membros, tanto da Secretaria Executiva quanto os membros titulares e suplentes, são colegas que estão baseados no Rio de Janeiro, aqui na sede da CVM. Mas nós temos 2 colegas, um em São Paulo e um em Brasília, que representam localmente a Comissão de Ética e estão aptos na aproximação, no cotidiano, no dia a dia, com os servidores que atuam localmente. O principal trabalho da Comissão de Ética é um trabalho didático, preventivo, educativo, para que você convença o servidor que efetivamente a ética é algo importante. A partir de 2004, né, a Comissão de Ética foi tentando estruturar melhor a divulgação das orientações de condutas éticas, tanto do Código de Ética do Servidor Público, como as próprias orientações da CVM, que são próprias e específicas do órgão. Historicamente, a Comissão de Ética ela tem um desafio de se manter relevante e ter visibilidade junto aos servidores. Quando eu ingressei na CVM, há 24 anos atrás, você, apesar dos mecanismos e dos canais de divulgação, não havia uma divulgação tão ostensiva e tão presente da Comissão de Ética como há hoje. O servidor em geral, e a gente tinha, quando eu entrei na Comissão de Ética, eu tinha essa percepção, eu achava que a Comissão de Ética era algo inquisitorial, algo que foi feito para abrir processo para punir as pessoas. A Comissão de Ética, ela tem um papel fundamental, valioso, que é de orientação, um papel educativo. E, nesse contexto, é um papel também preventivo, ou seja, a partir do momento em que a Comissão de Ética tem visibilidade junto aos agentes que atuam na casa, no sentido de orientar, divulgar normativos, prestar orientação sobre casos concretos, isso ajuda a prevenir situações que podem tomar proporções que não são desejáveis. Nesse sentido, a Comissão de Ética, ela é muito demandada. Ela é muito demandada em termos educacionais, ela é muito demandada em termos orientativos e também nas denúncias, né? Hoje a gente recebe muito mais denúncias do que a gente recebia lá no início da Comissão de Ética. A ética é uma construção coletiva, que efetivamente o importante é você prevenir e o importante não é você punir. É óbvio que tem alguns desvios, tem algumas questões éticas que você efetivamente precisa abrir um processo e a Comissão de Ética já apurou algumas infrações e já aplicou censura em alguns poucos casos. Mas esse não é o principal trabalho da Comissão de Ética. Então é uma preocupação permanente da Comissão de Ética de buscar uma aproximação, se fazer presente, de ter visibilidade e de dizer para as pessoas que ela está à disposição, que ela presta um serviço que é importante dentro desse ecossistema de integridade que existe na casa, que é composto não só pela Comissão de Ética, mas também pela SGP, pela ASA, pela Comissão de Conflito de Interesses e por uma série de outros componentes e de pessoas que nos ajudam nessa tarefa. A Assessoria de Comunicação Social é uma parceira muito importante, tem prestado um serviço muito valioso e fundamental na divulgação das atividades, na divulgação dos normativos, das orientações, dos eventos que a Comissão de Ética promove. E a gente pretende, claro, cada vez mais estar implementando isso. As pessoas hoje estão percebendo que o trabalho da Comissão de Ética não é tão inquisitorial assim. A gente espera mudar ainda um pouquinho mais, mas a gente já viu que a gente já desenvolveu um trabalho bem interessante em relação a isso. Ela é uma instância de integridade que funciona, então ela é procurada pelos servidores em termos orientativos, em termos educativos, até como uma porta de entrada de denúncia mesmo. Eu entendo que a Comissão de Ética ela tem um papel mais coletivo e até um papel mais individual, né? Mais voltado para cada servidor. O coletivo é mais formal, de zelar pelo cumprimento do Código de Ética do Servidor Público e das próprias regras, princípios da CVM. No individual, provocar, gerar reflexões sobre as condutas éticas e em cada servidor.
Então, o servidor sendo provocado a essa reflexão permite que ele também enxergue seu papel como agente público, tenha uma atuação mais íntegra e com isso ele se desenvolva pessoal e profissionalmente. A ética ela não vem de cima, a ética ela não vem da comissão de ética, a ética não vem de baixo, a ética vem de todo lugar, vem do nosso dia a dia, vem de todos. A origem, né, da palavra tem a ver, e para minha surpresa, tem a ver com a origem que é grega, tem a ver com morada e lugar habitual. Ora, mas o que isso tem a ver com ética? Quer dizer, na verdade tem tudo a ver, por quê? Você precisa ter parâmetros, princípios e regras de conduta para que a sua morada, para que o local em que você habitualmente está presente tenha relações e se baseie em relações saudáveis, em relações positivas. Então a ética, até pela própria origem da palavra, é que vai colaborar decisivamente para que você tenha esse ambiente saudável, um ambiente positivo para as pessoas que habitam ou vivenciam ou participam dele no dia a dia. Ética é você fazer o certo, mesmo que ninguém esteja vendo, e não fazer o errado, mesmo que ninguém esteja vendo. Ela tem que estar em todos, dentro de todos nós, seja presidente, sejam diretores, sejam os superintendentes, os servidores em geral, os colaboradores, os estagiários, a ética precisa estar em todos. A questão ética, ela transcende, ela vai muito além de códigos, preceitos, princípios de ordem moral, de conduta e de convivência. Hoje existe uma visão mais moderna e mais abrangente, mais plural da ética e do impacto que ela exerce na vida das pessoas. Há 30 anos atrás, o Betinho falava de uma ética da solidariedade. Esse conceito está perfeito, precisa ser lembrado e colocado em prática todos os dias. Mais recentemente se fala numa ética do cuidado, que também precisa ser aplicado e precisa ser entendido. Quando a gente fala de uma ética da solidariedade, de uma ética do cuidado, a gente está falando de questões que transcendem esse aspecto, como eu falei, de regras, condutas e preceitos morais. Ela abrange, por exemplo, diversidade, ela abrange inclusão, ela abrange interseccionalidade, ela abrange uma série de questões, até questões socioambientais, né? Enfim, precisam ser consideradas e incluídas nesse conceito mais moderno, mais aderente à nossa realidade social, relacionada à ética. Então, eu acho que essa visão eu só passei a ter depois do meu ingresso, da minha vivência, da minha trajetória na Comissão de Ética da CVM. A ética é uma construção que não vai ficar pronta nunca. É uma construção que a gente tem que fazer todo dia. A gente tem a direção, mas ela vai sendo desafiada e ela vai sendo construída ao longo do tempo, de acordo com os problemas de cada época. E é importante que todo mundo trabalhe com ética, todo mundo tenha ética no seu dia a dia. A gente exige também ética e exige transparência do mercado, a gente precisa atuar com ética e precisa atuar com transparência. Na casa do ferreiro, o espeto precisa ser de ferro, ele não pode ser de pau. O futuro da Comissão de Ética está nas mãos de cada servidor, né? Eu acho que a Comissão de Ética, ela trazendo orientações, trazendo provocações, trazendo reflexões sobre a melhor conduta, cada servidor vai ser levado, como eu já falei anteriormente, vai ser levado a refletir e a buscar um comportamento mais íntegro e essa atuação de cada servidor com certeza vai melhorar a instituição. O legado que eu espero que a Comissão de Ética da CVM deixe para as próximas décadas é o de ser uma guardiã permanente da integridade no serviço público. A minha participação efetiva na Comissão de Ética se encerra no ano que vem, quando encerra-se o meu mandato. Aí serão 9 anos de atuação na comissão. E assim, eu tenho certeza de que a Comissão de Ética da CVM, ela estará sintonizada nesses aspectos
que eu entendo que são mais abrangentes do conceito de ética, ou seja, questões relacionadas cada vez mais à inclusão, justiça social, interseccionalidade, diversidade, reconhecimento da existência de grupos vulneráveis. Então, quer dizer, uma visão mais ampla, mais abrangente, mais conectada com a nossa realidade social. E continuar realizando, como já vem fazendo desde o início, um trabalho preventivo, um trabalho de suporte, de orientação. Essa orientação seja através das consultas individuais que chegam até a Comissão de Ética e também a partir da divulgação de normativos e de orientações. Que ela seja lembrada como uma instância que não apenas orientou e preveniu, mas que ajudou a consolidar uma cultura organizacional em que a ética é vivida no dia a dia. Um outro aspecto também que eu vejo para o futuro da Comissão de Ética, dentro da própria estruturação do plano de prevenção e combate ao assédio nas suas mais variáveis formas e também combate à discriminação, ela exercia um papel que historicamente talvez nem fosse colocado para as comissões de ética setoriais, mas hoje tem uma função muito importante, que é uma função de acolhimento também das pessoas que muitas vezes ou são vítimas ou estão envolvidas em situações dessa natureza. Então também é algo que vai demandar algum tipo de treinamento, de especialização dos membros da Comissão de Ética, mas é um papel que ela não pode negligenciar e é um papel que ela não pode se omitir, que também é nesse sentido do acolhimento das pessoas, principalmente das vítimas, em relação a assédio e discriminação. É um legado de transparência, de importância, de amadurecimento. A gente tem feito um trabalho árduo há bastante tempo. Também espero que a Comissão de Ética no futuro, a Comissão de Ética da CVM, tenha uma secretaria executiva dedicada. Hoje a gente não tem. Hoje todo mundo executa outros trabalhos, todos são voluntários, isso é importantíssimo, não dá para obrigar ninguém a ser participante da Comissão de Ética, todos nós precisamos ser voluntários. Mas eu espero, hoje já é bem mais fácil, mas que fique cada vez mais fácil você encontrar pessoas que queiram participar da Comissão de Ética. Que a gente entre em contato com as pessoas para participarem da lista tríplice. No passado era bem difícil, hoje é mais fácil e eu espero que seja cada vez mais fácil que as pessoas se voluntariem para participar da Comissão de Ética e que cada vez mais o sarrafo esteja mais no alto, cada vez mais a gente tenha um comprometimento maior e que outras pessoas também possam levar esse sarrafo lá para cima. Eu já estou há 12 anos na Comissão de Ética, daqui a não muitos anos eu vou me aposentar e eu quero, aposentado fora da CVM, ver a Comissão de Ética funcionando e efetivamente educando e efetivamente desenvolvendo um trabalho importante para todos os servidores da Comissão de Ética. E quando a gente desenvolve um trabalho importante para a CVM, a gente está desempenhando um papel importante para toda a sociedade. Inicialmente, parabenizo a CVM pela iniciativa de comemorar os 30 anos da Comissão de Ética. O meu tempo no serviço público, quase 40 anos, me deu a certeza absoluta de que um órgão que não atue com respeito aos princípios éticos é um órgão fadado a um insucesso. O sucesso obtido pela CVM como órgão regulador ao longo desses quase 50 anos de existência, o respeito e a credibilidade adquiridos resultam em parte da dedicação e competência de seus servidores, mas resultam em parte também pelo fato de que ela aderiu e respeita os princípios éticos. Tem os princípios éticos como um companheiro inseparável nessa longa jornada. Da mesma forma, os servidores da CVM ao longo desses quase 50 anos atuaram com aderência aos princípios éticos, algo quase inato. A existência da Comissão de Ética é indispensável, a existência da Comissão de Ética é fundamental, porque é ela que irá organizar, divulgar, esclarecer, zelar pela adoção, zelar pelo cumprimento dos princípios éticos,
adotará as providências necessárias detectados determinados desvios, enfim, é o órgão gerencial desse comportamento ético já verificado e que certamente será mantido. Eu termino desejando à Comissão de Ética que ela continue atuando, zelando, para que a CVM continue sendo um exemplo no setor público de órgão comprometido com os princípios éticos.